Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje nós vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 8, tá bom? E desde já eu convido a você a pegar sua Bíblia e vamos rezar um pouquinho. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico, estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ao paralítico. Toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por um pouquinho de silêncio, vamos deixar que essa palavra caia em nossos corações. Bom, primeira coisa, nós podemos entender a palavra no contexto histórico, no contexto geral também da salvação, e também podemos entendê-la no nosso contexto da nossa vida particular. Quando estava lendo esse salmo, a primeira coisa foi: o que te paralisa? Vê essa pergunta. O que tem nos paralisado? Jesus, quando viu aquele homem e a fé das pessoas que estavam levando aquele homem para ele só chegou para o paralítico e disse: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Precisamos lembrar aqui que na lógica de Deus, na lógica de Cristo, a cura da alma tem mais valor do que a cura do corpo. E como se cura uma alma? Por meio do perdão dos pecados. O pecado é como doença. Quando caímos em pecado mortal, por nossa própria força, nós não temos como perdoar, nem os veniais de certa forma. Nós precisamos da graça de Deus para nos curar a nossa alma. Para Deus, o pecado, para a nossa vida cristã, para nós cristãos, o pecado, ele pode nos levar a perdermos o céu. Os pecados veniais, aos poucos, somando, pode fazer com que a gente caia em pecados
mortais. Os pecados mortais nos tiram da vida da graça, nos tiram do céu, nos tiram do caminho do céu. E para voltar, precisamos confessá-los. E como a igreja nos ensina, pelo menos uma vez por ano, mas quando a gente está em pecado mortal, assim que possível, o mais rápido possível. E aí que tá. Eles levaram aquele paralítico para Jesus curar. E Jesus olhou para a fé de todos eles e o curou. E primeiro disse: coragem, teus pecados são perdoados. Um outro ponto que chama a atenção aqui é que os escribas eles murmuraram nos seus pensamentos, falando que aquilo era blasfêmia, que Jesus não podia fazer aquilo, quem perdoava o pecado era só Deus, e por aí vai. A gente pode também entender, pensar, que esses escribas são como as tentações, são como o mal que nos rodeia, fazendo com que a gente não busque a Deus, lutando para que a gente não busque a Deus. Então, pensa comigo na seguinte lógica. Quando a gente cai em pecado, Deus ele nos chama de volta para a casa dele. O Espírito Santo ele age dentro do nosso coração para produzir em nós o arrependimento, desde que a gente peça, é claro. Quem produz o arrependimento dentro da nossa alma é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus. Então, Deus ele vem de dentro da gente, nos ajudando a confessar nossos pecados. É o Espírito Santo falando conosco dentro de nós, como Jesus falou. Coragem. Vamos lá. Quando a gente se arrepende do nosso pecado, o passo seguinte é confessá-lo. Então, quando a gente vai lá para o Padre, se humilha no sentido de revelar aquilo que é a tua fraqueza, que é a nossa fraqueza, nosso pecado, que a gente às vezes não abre para mais ninguém, a gente tenta lutar para deixar escondido, mas Deus vê tudo. Quando a gente vai lá e confessa nosso pecado, muitas vezes a gente pode até ter essa experiência. Muitos padres até falam: coragem, confessa o teu pecado. Qual que é o teu pecado? E aí depois que perdoa o pecado, Deus perdoa o pecado, está perdoado. E essa murmuração pode ser também a voz do inimigo falando com a gente. Ih, você confessou mal confessado. Ih, teu pecado não foi perdoado. E fica te lembrando, te ajudando, fazendo com que você torne a lembrar do teu pecado que já foi perdoado. Quando Deus perdoa um pecado, Ele apaga da nossa memória o nosso pecado. Ele apaga da memória dele, na verdade, o nosso pecado. Quem vai lembrar é a gente. E o mal, de certa forma, ele vai tentar nos atacar, seja através das pessoas. E a gente mesmo pode tentar se acusar. Só que é aí que tem a lógica. Coragem. Fala para si mesmo. Deus seja louvado porque esse pecado já foi perdoado. E o que tenta nos paralisar não é só o pecado, mas também esses ataques, essa tentação de considerar que Deus não perdoa, de esquecer da misericórdia de Deus, ou até mesmo de considerar que o pecado não é pecado. Isso tudo nos trava para entrar na vida da graça. E é preciso que Deus venha nos curar. E outro ponto aqui que é revelado é que Jesus, ele é onisciente, assim como Deus Pai e o Espírito Santo. Então, ele penetrou no coração, no pensamento daqueles homens que murmuravam. E aí falou: o que é mais fácil? Dizer que teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Depois Cristo realiza a cura física. Pode ser que certos problemas e enfermidades sejam consequência do pecado, diretamente. Pode ser que outras não sejam, mas sejam para manifestar a graça de Deus. Tem vezes, às vezes, que certas doenças nos vêm sem motivo.
mas Deus ele pode usar daquela enfermidade, daquela doença, para nos santificar, para nos purificar. Temos exemplo, né, de Santa Bernadette, que infelizmente morreu doente enquanto Nossa Senhora curava. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu enferma, enquanto Deus operava milagres através da sua intercessão. E aí entra também, né, tantos outros santos que morreram por meio da enfermidade, até Santo Carlo Acutis, né, São Carlo Acutis, que morreu na sua enfermidade, mas através dela deu testemunho e transformou várias vidas, várias almas. Então, lembrando, nem todo pecado, nem toda doença é consequência de pecado. Mas Deus ele tem poder de curar doença, enfermidade e até deficiência, de certa forma, né? Mas Deus, ele opera a sua graça de acordo com a vida da pessoa, a necessidade e aquilo que vai ser o bem para ela. Mas é claro que precisamos pedir a ajuda de Deus. Então, nesse sentido, o convite é a fé. Será que temos fé de que Deus pode tirar nossas paralisias? Será que temos fé na força que Deus nos deu pelo seu Santo Espírito para conseguir a graça do arrependimento? Será que temos fé ao ponto de pedir a Deus a graça do arrependimento dos nossos pecados e confiar de que Ele vai nos ajudar até confessá-los? Será que temos fé de que Deus pode tirar a gente da nossa paralisia? Se a gente não tem, peçamos essa fé. A gente pode pedir a fé. A gente pode pedir para Deus a graça de aumentar a fé. E uma das coisas que podem nos ajudar a aumentar a nossa fé são as provações. A partir do momento em que eu me deparo com situações em que eu tenho escolha entre confiar em Deus ou tentar fazer do meu jeito, quando a gente percebe que é a pior forma possível fazer do nosso jeito, se a gente escolhe por confiar em Deus, a nossa fé vai ser alimentada. É claro que a gente vai sofrer. Por exemplo, a gente já comentou isso recentemente, no outro momento que a gente comentou sobre esses evangelhos, da tempestade acalmada. Jesus ele questionou da fé dos discípulos. Onde estava a fé deles? Por que tendes este medo? Por que este medo, gente de pouca fé? Nesse sentido, estava tendo tribulação, os ventos fortes, a chuva, o mar tremendo, o barco, fazendo com que o barco quase virasse. Eles tiveram a escolha entre gritar para Deus tirar aquilo ou confiar em Cristo e simplesmente adormecer ao lado dele. Lembrando, em todas as situações nós temos essa oportunidade. Da mesma forma que eu imagino que esse paralítico, ele confiou nas pessoas que levaram ele a Cristo. Que ele teve fé de que Cristo podia curá-lo. Então, Deus ele opera milagres ainda. Até hoje ele opera milagres. Mas tudo também vai depender da nossa fé, da nossa fidelidade a Ele. Então, vamos buscar pedir para Deus aumentar a nossa fé. E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês. Rezem por nós vamos rezar por vocês, tá bom? Continuar rezando por vocês. Escutem nosso podcast, compartilhem, se inscrevam, curtam. Toda quinta-feira também vamos ter episódios novos, né? E se quiser conversar com a gente, entre em contato com as nossas redes sociais, tá bom? Deus abençoe imensamente cada um de vocês. A gente se fala no nosso próximo episódio. A paz, fiquem com Deus.